Olá, meu nome é Thiago Calil e eu vou estar comentando hoje sobre o tema relacionado à distância entre dois pontos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando pensa em distância entre dois pontos, a gente tem que fazer um plano de referência aqui. Eu vou usar o plano cartesiano com o eixo das ordenadas y e o eixo das abscissas x. A distância entre dois pontos, a primeira coisa que você também precisa ter é quais são esses dois pontos. Eu vou adotar o ponto A, que vai ser uma x1, y1, e um ponto B, que para surpresa de todos, vai ser x2, y2. Agora eu vou transferir os pontos A e o ponto B. Vou transferir o ponto A e o ponto B para o plano aqui cartesiano. E eu vou adotar, eu que estou adotando isso, que aqui é x1 e aqui é x2. Poderia ser o contrário também, tanto faz. Eu estou adotando assim porque fica um pouco mais simples de entender. Aqui é o y1 e aqui é o y2. Poderia ser o contrário, tanto faz. Aí eu vou chegar e vou colocar agora, transferir o ponto A, que é x1. Aquele y parece um x, né? x1, y1, que é o ponto A. E o ponto B, que vai ser muito bonito de se traçar. Nossa, até que foi. x2, y2. Beleza, agora a gente tem os dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B, e a gente quer saber a distância entre eles. Vamos primeiro definir distância, porque distância pode ser qualquer coisa. Pode ser isso até aqui. Eu vou até mostrar aqui vários tipos de distância. A distância do ponto A até o ponto B pode ser isso. A distância pode ser isso daqui, até formar uma cabeça aqui, ó. Se vocês repararem, parece um nariz aqui, um olho. Tá, a distância pode ser isso, mas a distância também pode ser uma linha reta aqui, que era para ser reta. Então, vamos definir distância como sendo a menor distância entre dois pontos. Ou seja, é uma linha que une o ponto A até o ponto B. Isso é a distância que a gente quer saber, que a gente não sabe o valor. Bom, olhando agora para essa linha, a gente pode começar a pensar, tá, eu sei que a distância do ponto A até o ponto B é essa reta aqui. Mas como que eu posso achar esse valor? Que ferramentas que eu posso usar? Aí existe uma ferramenta que é muito utilizada em infinitos tipos diferentes de exercícios, que seria analisar isso daqui a partir de uma projeção paralela ao eixo x e uma projeção paralela ao eixo y, formando então um famoso triângulo retângulo amado por toda a nação, porque ele salva a nossa vida. Se a gente tem um triângulo retângulo aqui, nosso querido amigo Pitágoras, que como vocês podem ver é ele aqui, sem sombra de dúvidas, grita para todo mundo ouvir. Ele grita. Tá gritando, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Onde aqui a gente tem um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E os dois outros são catetos. Então aqui pode ser B, aqui pode ser B, tanto faz. Eu vou colocar B aqui e C, mas tanto faz. Aqui poderia ser o contrário, esses dois, menos a hipotenusa. Então, Pitágoras disse, a gente aceita, e é comprovado, porque se você fizer isso, pode pegar uma régua e medir as coisas, vai dar certinho. A gente pode entender que essa distância ao quadrado é igual à soma do quadrado dessa distância aqui
e essa. Beleza. Agora, quanto vale essa distância e quanto vale essa distância aqui? É simples. Essa distância aqui, ó, como eu vou mostrar aqui para vocês, o que significa esse ponto x2? x2 significa que do centro do plano cartesiano até aqui tem uma distância x2. Então, isso tudo aqui, ó, vale x2. O x1 significa que do centro do plano cartesiano até aqui tem uma distância que a gente vai chamar de, com uma cor maravilhosa aqui, ó, vai ser x1. Ou seja, essa distância aqui vai ser o x2, que seria isso tudo, menos esse pedacinho que é o x1. Então a distância vai ficar x2 menos x1. A mesma coisa a gente pode pensar aqui, ó. Do centro até aqui em cima vale y1, do centro até aqui vale do centro até aqui vale y2, do centro até aqui vale y1. Então essa distância é, vamos ver se vocês adivinham, não vou falar, falei, y2 menos y1. O que nos diz que d ao quadrado é igual a y2 menos y1 ao quadrado plus x2 menos x1 ao quadrado. Por fim, porque todo mundo gosta de uma formulinha bacana, a gente tem que d é igual a raiz de y2 menos y1, tudo isso ao quadrado, mais x2 menos x1, tudo isso ao quadrado. Então a gente chega nessa fórmula aqui, bonita. No entanto, não gosto dela, não gosto da fórmula, sinceramente. Eu gosto da aplicação dela, não gosto dela. Porque se você só decorar essa fórmula aqui, você não está aprendendo nada. Você está decorando que a distância é a raiz, não sei o que, não é o quadrado, você nem sabe o que é isso. Não decora essa fórmula. Você vai, de tanto usar, uma hora ou outra, você vai acabar deduzindo na sua mente. Mas o importante disso tudo aqui é entender como chegou nessa fórmula. E você viu, é muito simples. Se fosse difícil, aí tudo bem, a gente tem que decorar algumas coisas. Só que é muito simples achar essa distância. Então, toda vez que você for pensar na distância entre dois pontos, não joga direto na fórmula não. Tenta pensar um pouco antes, a não ser que você não tenha tempo. Se você tiver uma prova e você tem 1 minuto para fazer e você fala, meu Deus, usa. Só que toma cuidado para não errar besteira, porque é muito simples. Você pode trocar aqui essas duas. Então, ó, toma cuidado, tá bom? E como é uma raiz, aqui, que tá ao quadrado também, mas nunca vai ser negativa. Algumas coisas que nunca podem acontecer, por favor. A distância não pode dar negativa. Às vezes acontece, então presta atenção. Se você só decorar a fórmula, você não vai entender essas coisas que eu tô falando. Parece muito simples, mas isso significa que você entendeu. Mas tem gente que não entende. E às vezes coloca uma distância negativa. Como que uma distância vai ser negativa, eu não sei. Mas não tem como. Agora eu vou dar um exemplo com números para você entender. Que é a mesma coisa. Vou dar um exemplo com número. Vou falando aqui, vou apagando aqui. Vocês vão ver eu apagando. Infelizmente vou ter que apagar aqui nosso amigo. Eu vou dar um exemplo com número. E primeiro eu vou aplicar a fórmula. Vou apagar isso, eu faço de novo. Primeiro eu vou aplicar a fórmula. E depois eu vou fazer desculpa, pela dedução. O ponto A, vamos usar uns valores aqui, vai. A vale ponto A
Na abscissa ele vale 1. Esse 1 ficou horrível. Vamos refazer 1. E na ordenada ele também vale 1. Beleza? O ponto B. Na abscissa ele vai valer 4. E na ordenada vai valer 5. Então a gente tem esses dois pontos. Vamos aplicar a fórmula diretão, a fórmula que eu não gosto de aplicar direto? Vamos fazer isso, eu vou fazer isso uma vez só. Vamos lembrar a fórmula, é raiz de y2 menos y1 ao quadrado mais x2 menos x1 tudo isso ao quadrado. Lembrando, né, que... Tá, vai. Não precisa lembrar nada. Só aplicar. Então a distância vai ser... Quanto vale y1? y2, quero dizer? 5. y1, 1. x2 vale 4. E x1 vale 1. A raiz disso tudo aqui... Ó, isso aqui vai dar 4 ao quadrado, vai dar 16. Mais 3 ao quadrado vai dar 9. A soma disso daqui, 16 mais 9 dá quanto? Dá quanto? 25. Então D vai ser igual a raiz de 25. Tá, facinho. Você chegou que D é igual a 5. Beleza, mas eu não quero fazer assim. Nada contra quem faz, mas eu não quero. Então vamos fazer do jeito que é bonito, né? É bonito fazer daquele jeito. Vai, se você chegar e fazer daquele jeito, você fala, eu fiz, é bonito. Você vai falar com orgulho, eu fiz. Se eu tô aqui, você não precisa nem falar pra ninguém, porque... Vamos lá, primeira coisa. Aqui é o y. Aqui vai ser o x. Bom, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Estou aqui fazendo o plano cartesiano aqui. O ponto A está em 1. Vamos fazer outra cor para ficar bonito. O ponto A é 1, 1. Esse aqui é o ponto A. Ponto B é 4. Meu pai. É 4. Tá bom, é 4. Vou fazer aqui bonitinho dessa vez. 4 e 5. Esse é o ponto B. A distância entre eles. Vamos lá, vamos ver se você entendeu. A distância pode ser isso daqui, ó. Lembra lá da carinha que eu fiz, ó. Vou fazer até de novo aqui. Ficou horrível dessa vez. Parece um embrião. Não, a distância não pode ser isso. A distância é essa reta aqui. Esse daqui é a distância. Lembra de fazer a projeção dessa reta no eixo X e no eixo Y, que vai te dar um triângulo retângulo aqui. Essa distância é o 5 menos 1, 4. Essa distância é o 4 menos 1, 3, que vai te dar o famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. Que isso aqui eu sei porque ele é famoso mesmo. Mas se você não sabe que existe esse triângulo que é super famoso, você faz. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Que isso vai dar 25. Ou seja, D é igual a... Não. D é igual a 5. Daí você tem que ver as unidades que você está usando, não pode também esquecer de unidades. Se estiver dando unidades, usa unidades, centímetros, metros, quilômetros. Usa as unidades, aqui não tá, aqui é a unidade de comprimir distância, né? Só que eu só coloquei o 5. Bom, distância entre dois pontos é basicamente isso.
não tem muito o que complicar. O máximo é colocar um ponto aqui embaixo. Daí você vai fazer. Se você fizer pela fórmula, aí você pode se complicar. Se, ó, por exemplo, for de A até aqui. Você tem que lembrar que no eixo, na parte Y, no eixo, na ordenada, isso aqui é negativo. Que é menos valor aqui, menos Y. E aí, se você fizer tudo pela fórmula, esquecer que aqui é menos e usar o valor positivo, vai dar um absurdo. Então, faz aqui, ó, liga daqui até aqui, faz a projeção dele, faz um triângulo retângulo, ó, tá vendo? Porque aqui tem um, não é menos dessa vez, agora é mais, ó, daqui até aqui é 1. Então, você tem que somar esse y. Se você fizer pela fórmula e esquecer do menos, você erra. Se você fizer deduzindo, você nunca vai errar, porque você vai ver que tem que somar. E aqui é a mesma coisa. Então, a única coisa que pode dificultar. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode mandar aí que eu tento responder. E ficou tortinho aqui esse 5, mas é para dar um style. Obrigado e boa sorte aí. Um abraço.